Boa noite, irmãos. Hoje eu já filmei 3 vezes. A primeira, segunda vez não deu certo. Talvez esse vídeo vai entrar um pouquinho atrasado para os irmãos. Espero que os irmãos me compreendam, né? Acabou a energia agora, a bateria da câmera, e eu tive que correr lá para pegar a extensão para mim poder ligar. Mas agora não vai acabar porque está ligado direto na tomada. Bom, nós vamos iniciar o nosso culto de hoje à noite. Eu convido os irmãos para nós cantarmos o hino. O hino é de número 475, Lutar. Não, eu vou mudar aqui, irmãos. Eu acho que esse hino nós cantamos esses dias. O 466 também fala, lutai por Cristo. Vamos cantar juntos? 466, do cantor cristão. Lutai, irmãos, por Cristo, soldados sois da luz. Alçai seu estandarte, lidai por sua cruz. Vencei os inimigos, as hostes derrotai. Ó sede destemidos, à frente Cristo vai. Marchai, ó crentes, soldados de Jesus, alçai seu estandarte, unidos, lutai por sua cruz. Quarta estrofe. A luta já travada em pouco findará, e o grito da vitória bem cedo soará. Então a recompensa terá o vencedor, daquele Rei da glória, do forte Redentor. Marchai, ó crentes, soldados de Jesus, alçai seu estandarte, unidos, lutai por sua cruz. Agora eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, nós vamos ler o versículo 8 e versículo 9. Isaías 55, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Hoje à noite nós vamos falar sobre os valores do homem e os valores de Deus, né? Quero dar um crédito para o pastor Gilberto Stefano. Eu estudei uma apostila que fala sobre os valores do homem e os valores de Deus, que ele editou no site Sola Escritura. Muito bem, irmãos, os valores do homem são bem diferentes dos valores de Deus. Nós não poderíamos ser diferentes, pois Deus declarou que nós damos valor diferente do que Ele dá para as coisas, né? Então, os pensamentos de Deus, irmãos, são mais elevados do que os pensamentos dos homens. Nós mostramos isso na nossa prática diária de valores, né? Deus valoriza. E o que Ele valoriza, irmãos? A nossa salvação, a nossa forma de cultuar a Ele, a nossa maneira de ver as ofertas dos homens, a sua maneira de olhar a qualidade nos homens. São valores tão distintos, irmãos, que muitas vezes nós não compreendemos,
né? São situações incompreendidas pelo homem. Isso é devido à forma que nós olhamos para este mundo. Por isso eu quero nesta noite, na mensagem, fazer uma pequena comparação entre valores, né? Nós vamos mencionar aqui Samuel, nós vamos mencionar aqui o endemoniado gadareno, e nós vamos mencionar aqui Jonas, a visão dessas três situações aqui dos homens e de Deus, para que os irmãos possam ter um valor maior. E esse é o desejo de Deus, né, que a gente abandone os nossos valores e passe a pegar os valores de Deus, os ideais de Deus, o caminho de Deus, e abandonemos os nossos caminhos, né? Tem lá no Salmo 37, versículo 16, irmãos. Se os irmãos abrirem lá no Salmo de número 37, versículo 16, Salmo 37, 16, a palavra de Deus diz assim: mais vale o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. E neste texto nós temos duas informações. A primeira informação aqui é que existe muita gente pobre e justa, irmãos. E tem muita gente rica, ímpia. E você tem que avaliar estas questões. Para quem você daria mais valor, irmãos, nos nossos dias hoje, né? Você daria mais valor a um pobre que é justo ou a um rico ganancioso? Você limparia mais a sua casa para receber o rico do que você limparia a sua casa para receber um pobre? Você ficaria mais feliz para receber um pobre na tua casa do que um rico? Quem você convidaria para ser padrinho do seu casamento? Um pobre, ganancioso, injusto, ou um rico ganancioso e injusto, ou um pobre justo, né? Você tem que parar para pensar sobre isso, porque a nossa visão humana é da aparência. Nós vamos ver aqui que Samuel mesmo, o grande profeta, ele incorreu neste erro comum a todos nós. E no Salmo 84, um pouquinho mais para frente, versículo 10, Salmo de número 84, versículo 10, né? Nós vemos aqui também a palavra de Deus falando aqui. Esse salmo foi escrito para Gitite, salmo para os filhos de Coré, né? Então Gitite escreveu para músico mor sobre Gitite, salmo para os filhos de Coré. E o versículo 10 diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios, né? Pense num lugar agradável, que você gosta de ir, que você pudesse se sentir livre, descontraído e à vontade. Pense num local que lhe dá prazer só de pensar em estar lá. Qual seria este local? Seria uma praia, uma casa de campo? Prestemos atenção, irmãos, na preferência mencionada pelo salmista, na última parte do versículo. Ele preferia estar à porta da casa do meu Deus que habitar na tenda dos ímpios. Então ele fez aqui uma escolha, né? E nós devemos parar para pensar sobre isso também, né? Nós damos valor, irmãos, de estar na casa do Senhor, em detrimento de estar numa festa, numa praia, numa casa de campo, né? Onde está o seu coração, como hoje de manhã eu falei com os irmãos, né? Nestes versículos, irmãos, nós não queremos condenação para ninguém. Esses versículos nós esperamos que o crente faça uma reflexão sobre os seus valores. Qual é o valor que você dá para as coisas, né? Porque Deus, irmãos, Ele tem valores. E vamos ver, por exemplo, os valores de Deus comparado com os valores de Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 16.
1 Samuel, capítulo 16, a palavra de Deus diz no versículo 1: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então Deus, ele chama Samuel e fala: agora você vai lá na casa de Jessé, porque você vai escolher um dos filhos dele para ser rei no lugar de Saul. E quando Samuel chega na casa de Jessé, lá no versículo 6, a palavra de Deus diz: E sucedeu que Samuel entrando, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então, assim que Samuel chegou e viu a Eliabe, ele achou que Eliabe seria o ungido do Senhor. Por quê? Porque ele atentou para a aparência de Eliabe. Ele atentou para a grandeza da sua estatura. Um homem alto, bonito, forte. Mas Deus no versículo 7 falou para ele: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então os valores de Deus são diferentes dos valores do homem, de Samuel. E Samuel é como você e eu, irmãos. Às vezes nós tomamos essas decisões pensando que estamos fazendo certo, porque nós nos baseamos na aparência. E geralmente quando isso acontece, nós temos grande prejuízo espiritual e às vezes até material, né? Então dá para a gente reparar aqui que Samuel, na hora que ele chega ali, ele pensa: certamente estou perante o ungido do Senhor. Mas Deus, irmãos, ele não olha a aparência do homem, nem a estatura do homem. Deus, irmãos, dá mais valor para a qualidade acima da aparência. Deus, irmãos, dá mais valor à vida acima da comida. Deus também dá mais valor, irmão, ao corpo acima da vestimenta, da roupa. Deus dá mais valor às intenções e obras acima das palavras. Tem muita gente que só fala, irmãos, e não faz. Deus, irmãos, dá mais valor às pessoas do que aos pássaros. Para Deus, irmãos, uma alma está acima desta vida, a prática de vida que nós temos. E para Deus, irmãos, a mensagem está acima do trabalho. Como Maria e Marta, quando Jesus estava ali pregando, Maria se colocou aos pés de Cristo para ouvir a mensagem. E Marta estava atribulada lá com o trabalho diário. E Jesus falou que Maria tinha escolhido a melhor parte. Então, irmãos, os valores de Deus são infinitamente superiores aos nossos valores. Nós também temos aqui a ideia do demônio endemoniado gadareno, em Marcos 5:16. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 16, quando os donos dos porcos, né, eles chegaram até Jesus após os porcos terem sido mortos ali no precipício, ali naquele despenhadeiro no mar, né? E no versículo 16, a palavra de Deus diz que eles encontraram o endemoniado, né? E aquele endemoniado, ele estava, o versículo 16 diz assim: e os que aquilo tinham visto contaram o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. O que acontecera ao endemoniado? E o que aconteceu aos porcos? Os porcos morreram, né? Os porcos morreram, quase 2.000 porcos. E o que aconteceu com o endemoniado? Ele foi livre do demônio, das garras de Satanás, e o texto fala que ele estava sentado ao lado de Cristo, e vestido e em perfeito juízo, restaurado e salvo por Jesus Cristo.
Tanto é que ele queria seguir a Jesus. E Jesus não permitiu, dizendo, volta à tua família e fala a eles as grandes coisas que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Irmãos, a vida daquele homem era mais importante do que aqueles porcos. Mas para as pessoas, aqueles porcos eram de grande valor, o endemoniado não tinha valor nenhum. Então veja o valor que Deus dá para as pessoas, os valores de Deus e os valores dos homens. Aquele homem, irmãos, tinha um grande valor para Deus. Aquele homem era um pecador que estava numa situação humilhante, irmãos. Ele estava sendo possuído por um espírito imundo. Ele morava no cemitério. Os seus amigos o acorrentavam. Ninguém podia amansá-lo. Ele não morava com ninguém, não era amigo de ninguém, ninguém o queria. A sua vida era clamar pelos montes, pelo cemitério. Ele feria-se a si mesmo. Ele vivia ali junto com aquela manada de porcos. Jesus, irmãos, ele não se importou em nenhum momento com aqueles porcos. Ele valorizou o homem. Ele valorizou o homem mais do que aqueles animais. Mas esse não era o valor dos homens daquela região. Aqueles homens, irmãos, eles, quando os porcos morreram, eles reclamaram que tiveram um grande prejuízo. Eles nem se importaram com o homem que estava endemoniado. Para os homens, o valor não estava no pecador, o valor estava nos porcos. O que para os homens era um desastre, o Senhor Jesus considerou como grandes coisas fez o Senhor no versículo 19. Por isso, irmãos, os valores de Deus e os valores dos homens são diferentes. A comparação entre os valores são diferentes. Nós encontramos também lá em Lucas capítulo 18, a passagem do fariseu e do publicano. E nesse texto nós encontramos também, novamente aqui, dois valores, o valor de Deus e o valor dos homens, né? Aliás, que pastor não gostaria de ter este fariseu como membro da sua igreja, né? No versículo 9, a palavra de Deus diz que o Senhor conta essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu, outro publicano. E o fariseu em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé ao longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Os valores de Deus, irmãos, imagine esta cena. Qual dos dois religiosos para a sociedade seria mais importante? O fariseu ou o publicano? O fariseu ia continuamente na igreja. O fariseu era arrogante, ele agradeceu a Deus por não ser ladrão, injusto e adúltero. Ele contou a Deus que jejuava 2 vezes por semana e, acima de tudo, ainda dava o dízimo de tudo. Ele era um crente para si, para a sua sociedade, para a nossa sociedade, irmãos. Julgamos a religiosidade de alguém pela exteriorização da sua confissão, a forma como ele se manifesta, os seus usos e costumes, as virtudes que aparecem, o contra-cheque na hora de dar a oferta. É isso que nós olhamos, irmãos. Agora, Deus não olha desta forma, porque ele disse que o que foi justificado foi aquele que bateu no peito e clamou por misericórdia. Sabe, irmãos? A palavra misericórdia significa compaixão suscitada pela miséria alheia, para quem a dá. Deus, ele sente misericórdia, isto é, compaixão daquele que ele vê vivendo na sua vida de miséria. Por isso, alguém que clama por miséria deve se sentir um miserável.
aquele que clama por misericórdia deve se sentir um miserável. Então os valores de Deus não são os nossos valores, irmãos. Nós olhamos para a aparência, mas Deus olha para o coração. Muito bem, irmãos. Os valores de Deus, então, nesse texto que nós mencionamos aqui, fala sobre isso. Nós temos um outro texto também que fala sobre a viúva pobre, né? Em Marcos capítulo 12, versículo 41 e 42. Marcos 12, 41 e 42, né? Deixa eu abrir aqui para os irmãos e eu vou ler. 12, 41 e 42 diz assim: estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então veja aqui que os valores de Deus são diferentes dos valores dos homens. Qual dos dois, irmãos, você gostaria que fosse membro da sua igreja? O rico deu daquilo que lhe sobrava. A viúva deu tudo o que tinha. Para Jesus, o mais importante do quanto você está dando para Deus é o quanto você está retendo para si. Não é o tanto que sai do bolso, mas é o quanto ficou lá. E isso é muito interessante nós pensarmos, irmãos. Porque Deus olha isso. Ele olha isso no seu coração. Para encerrar, irmãos, em João capítulo 9, versículo 1 a 3, nós temos aqui aquela passagem do paralítico. E nós vemos a visão de Jesus e dos apóstolos. E os apóstolos perguntaram para Jesus dizendo que se aquele homem era cego de nascença, porque ele tinha pecado. E é interessante porque pecar dentro do ventre, ele nasceu cego, então ele deve ter pecado no ventre, aí ele ficou cego. Isso é impossível. Então eles avaliaram de outra forma. Então quem pecou foi os pais dele. E por isso ele nasceu cego. Mas Jesus, irmãos, mostrando a concepção que ele tinha daquela situação, ele disse: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. O que está acontecendo com ele é para que Deus fosse glorificado. Então a concepção de Jesus é que ele nasceu cego para que Deus fosse glorificado na vida daquele homem. E a última passagem é a passagem de Jonas, irmãos, que é uma passagem muito importante, mas bem conhecida, quando Deus conversa com Jonas no capítulo 4, do versículo 1 ao 10, porque Jonas ele prega na cidade, mas ele entende que Deus é misericordioso, compassivo, está sempre pronto a perdoar, e ele se revolta por Deus não matar os habitantes lá da cidade. Ele sobe lá num lugar, faz uma cabana, e Deus dá a ele ali uma aboboreira para cobrir ele, ele fica muito feliz. No outro dia Deus manda um verme que mata a aboboreira, ele fica muito triste a ponto de desejar a morte. E Deus pondera com ele dizendo, ele dava mais valor para uma aboboreira do que aquelas pessoas que moravam ali na cidade. Mas Deus dava mais valor para a cidade, para aquele povo que vivia na cidade, do que para a aboboreira que acabara de morrer. Então, irmãos, veja os valores que Deus tem e os valores que nós muitas vezes temos. E o que Deus quer de nós, irmãos, está aqui no início da nossa mensagem, quando Deus fala através de Isaías para nós, né? E eu convido os irmãos a abrir então em Isaías, no capítulo 55, porque quando Deus fala com Isaías ali, ele fala que os caminhos, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos,
e os caminhos dele são mais altos que os nossos, mas nos versos anteriores, no versículo 6, ele fala algo muito importante para nós, irmãos. Ele diz assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e o Senhor se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Então está aqui o segredo, irmãos. O Senhor Deus, ele chama a gente, ele nos dá a orientação de nós buscarmos ele, nós clamarmos a ele, e nós deixarmos o nosso caminho de impiedade e os nossos pensamentos malignos, e nós devemos nos converter ao Senhor. Então ele vai se compadecer de nós, ele vai perdoar os nossos pecados e vai nos salvar e nos dar a vida eterna. Essa é a mensagem, irmãos. Que nós abandonemos os nossos conceitos, os nossos valores, para vivermos os valores de Deus. Nós abandonemos os nossos caminhos para andarmos nos caminhos de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra no seu coração. Oremos. Obrigado a Deus, porque temos a oportunidade de estudar a tua palavra. Abençoe, ó Deus, este início de semana. Abençoe a Igreja Batista da Bíblia. Cada irmão e irmã, eu oro pelos irmãos que estão enfermos, pelos irmãos desempregados, por aqueles que estão em necessidade. Abençoe, ó Deus, e cuide de cada um. Que o Senhor esteja, ó Deus, de uma maneira especial com a nossa igreja, a Igreja Batista da Bíblia. Obrigado a Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, um grande abraço, Deus abençoe, eu amo todos os irmãos. E quem sabe essa semana a gente recebe uma boa notícia de que nós poderemos iniciar os cultos na nossa igreja. Um grande abraço, irmãos.